Pessoal, desculpa, né, os nossos intempéries aí tecnológicos, e agora então eu vou dar início à nossa apresentação com a temática. Agradeço muito a paciência de vocês, acompanhei ali no chat algumas intervenções, né, dizendo que é normal, e realmente isso acontece, ainda mais quando eu estou usando a ferramenta pela primeira vez, né. Mas então a Gabriela estava comentando que em função do cenário atual, nacional, que nós nos encontramos, né, que as instituições estão adotando nesse momento medidas de retomar o calendário acadêmico através do ensino remoto, né, então a gente começa a se organizar para, de repente, ofertar aí mais componentes ou então mais tempo de aula remota, né? Então a Gabriela agradece muito a presença de vocês todos, em nome também do professor Roberto, que está em férias nesse momento, então ela o substitui. A nossa fala de hoje, então, aqui planejada pelo Núcleo de Apoio Pedagógico, ela tem o objetivo de abordar um pouco a construção dos materiais didáticos, tá? Mas eu acho importante me apresentar para vocês, porque muitos me conhecem aqui no campus Chapecó, mas o evento sendo transmitido para a comunidade externa, então muitos de vocês não me conhecem. Então eu sou Elisângela Ribas, né, sou a pedagoga que atualmente coordeno o Núcleo de Apoio Pedagógico aqui na UFFS, no campus Chapecó. Eu tenho, então, pedagogia com habilitação em multimeios e informática educativa. Então, uma habilitação que me proporcionou um conhecimento em diferentes recursos e metodologias de uso de ferramentas tecnológicas na educação. Fiz o meu mestrado na área de Educação em Ciências e Matemática, com a pesquisa na área de Educação à Distância. Depois eu fiz uma especialização em Educação à Distância. Eu ainda estou ajustando algumas questões técnicas aqui, mas então fiz uma especialização em Gestão, Implementação e Avaliação da Educação à Distância, e depois então fiz o doutorado na área de Educação em Ciências e Matemática, também com pesquisa na área de Informática na Educação, cuja tese versou aí sobre a aprendizagem adaptativa em ambientes virtuais de aprendizagem, ou seja, na educação à distância também. A minha trajetória profissional, então, ela sempre esteve ligada ao uso da informática na educação e à educação à distância, que são questões diferentes. Então, em 2016, ingressei no serviço público, no IFRS, atuei também no núcleo de educação à distância do campus que eu fazia parte, e aí depois eu migrei, então, para outras instituições como a UFSM, e agora na UFFS trabalho mais voltada para a área da gestão educacional. Mas tenho o meu interesse, tanto de pesquisa quanto profissional, de atuar na área de informática na educação, educação à distância, por isso me propus a conversar hoje com vocês, e é bem uma conversa mesmo, esse primeiro momento, então vai ser uma apresentação que eu vou fazer sobre alguns recursos tecnológicos e também metodologias de construção de material didático, tá? Como eu não falo apenas aqui para o campus de Chapecó, fiquem à vontade para inserir perguntas no chat relacionadas e também contextualizando um pouquinho a realidade de quem nos ouve, né? Então, eu vou projetar aqui os meus slides e aí também peço a atenção de vocês nesse primeiro momento e depois vocês podem fazer as perguntas relacionadas ao assunto de hoje. Para vocês poderem ter uma ideia do que nós estamos pensando e planejando no NAP, nós vamos fazer então uma série de webconferências com os assuntos ligados aí a aulas remotas, a construção de material, como é o nosso encontro de hoje, a construção de atividades, gerenciamento da aprendizagem em ambientes virtuais, como a mediação, a avaliação. Então, eu ainda não tenho hoje o cronograma desses próximos encontros para passar para vocês, mas assim que nós tivermos, usaremos os mesmos recursos que usamos dessa vez para poder convidá-los a participar dos nossos momentos conosco e enriquecer o debate aqui. Mas já adianto que a próxima oferta vai ser em agosto, porque é o momento de retorno de férias de muitos dos nossos colegas aqui na UFFS, porque em virtude do nosso calendário
estar suspenso, com alguns componentes sendo ofertados agora via ensino remoto. Houve então uma orientação para que quem pudesse tirar férias nesse período que a gente não tem uma retomada do calendário acadêmico, que fizesse então no mês de julho. Então por isso muitos colegas estarão em férias e nós planejamos as nossas próximas formações para o mês de agosto para contemplar aí a maioria do nosso público interno. Mas então, logo em seguida, nós temos aqui o apoio hoje de colegas do NAP, como a professora Inês Burg, do curso de Agronomia, a Letícia Lira, da área de Psicologia da Aprendizagem, né? E a professora Juliane Felipetti, do curso de Enfermagem. Essas 3 pessoas vão nos ajudar aqui na mediação, nas perguntas, e em seguida a Inês vai poder colocar o link de inscrição no chat para vocês poderem inserir os dados de vocês para a gente emitir o certificado depois, tá? E além disso, nesse formulário de inscrição, vocês vão poder então sugerir outros temas. Tá? Então, se vocês puderem nos ajudar a construir outras formações, vão ser bem interessantes. Todas relacionadas a esse assunto, nesse momento, do ensino remoto e de aulas à distância, né? Porque as outras formações no formato presencial, a gente não tem previsão de retomada. Mas, então, ficamos aí com esse canal de comunicação aberto para vocês poderem colocar os temas que vocês têm interesse também, para ver se nós temos condições de ofertar formações também que contemplem aquilo que vocês precisam. Então eu vi aqui que nós temos colegas de outras instituições, como o IFES, que tem da UFSM, tem outras pessoas aqui que não identificaram as instituições. Agradeço muito a presença de vocês, tá? Antes de começar aqui a apresentação dos slides, eu quero fazer uma diferenciação das nomenclaturas, tá? Assim como nós temos hoje uma educação presencial, e ela na UFFS nós tínhamos aí um calendário acadêmico previsto para as aulas presenciais. Quantos foram suspensas as aulas e a portaria do MEC versou sobre a autorização de oferta de aulas com uso de tecnologias digitais, não se identificou e não se atrelou isso à educação à distância, porque a educação à distância ela é uma modalidade de ensino e aprendizagem própria. O que acontece? Quando nós temos a educação à distância, as instituições elas ofertam uma infraestrutura de apoio presencial, como uso de computadores ou até mesmo tutores ou professores que podem ser acessados de forma presencial para esclarecimento de dúvidas, para orientação e até mesmo para os alunos poderem fazer uso dos computadores nas instituições de ensino, caso eles não possuam. Além disso, existem toda uma metodologia e todos os assuntos que existem hoje direcionados para o presencial, existem direcionados para a educação à distância. O que nós temos hoje não é educação à distância, porque a gente não está podendo contar com essa infraestrutura de apoio presencial, nós não temos os professores com o planejamento prévio, não temos equipes de suporte tecnológico, como as instituições que ofertam EAD possuem. Então nós não podemos dizer que agora nós vamos dar aula via EAD. Por isso que eu tento fazer menção ao uso desse termo que muitas instituições estão adotando, que é o ensino remoto. Hoje nós temos aí uma realidade de não possibilidade de acesso à infraestrutura presencial das instituições. Então nós não podemos dizer para os estudantes irem nas universidades, né? Fazer uso dos laboratórios ou contar com seus professores. E isso oportuniza que a gente tenha que contar, então os estudantes tenham que contar apenas com os seus recursos próprios, né? Isso nos possibilita dizer, peraí, só um pouquinho, nos possibilita informar que a gente precisa orientar os estudantes a fazerem uso das suas tecnologias, né, em casa, o que nos permite também afirmar aqui na UFFS que nós não temos 100% dos estudantes conectados à internet, nem com condições de utilização de computadores. Vou pedir só um minutinho para vocês para resolver uma questão, tá? Só um pouquinho, por favor. Ai, eu não tô conseguindo tirar esse chat.
Aqui seria uma nova tela e botar o Meet. Insere uma nova tela lá, aqui no OBS. Aqui, ó, mais. E agora, não é imagem. Meet. Olha aquelas cores. Volta pra lá. Volta pra lá. Tira aqui. Retornei. O microfone estava aberto. Ok, ouviram todos os meus ensaios aqui, né? Bom, pois é, gente. Então, o que eu posso dizer para vocês, então, agora é que a gente vai abordar o assunto, tá? Tá, então o planejamento da nossa live de hoje é sobre materiais didáticos para ensino remoto, tá? Já fiz uma breve apresentação, tanto da minha formação acadêmica e profissional, do contexto da universidade, e aí eu quero poder falar um pouquinho para vocês dos tipos de materiais didáticos, tá? Por isso quero fazer uma apresentação aqui do que nós vamos falar hoje, tá? Tipos de materiais didáticos, direitos autorais, recursos educacionais abertos e repositórios de recursos educacionais abertos, que são os REA. Em relação aos tipos de aulas virtuais, existem dois tipos de aula que podem ser utilizadas no ensino remoto. Uma delas são as aulas assíncronas, que são aquelas aulas transmitidas em tempo real, ou aulas online, né, como alguns também chamam, que todas as nomenclaturas estão corretas, e também aquelas aulas assíncronas, que são as aulas que são disponibilizadas no ambiente virtual, e os alunos e os professores acessam esse ambiente em tempos e espaço, em tempos diversos, tá? Então, não precisa que o professor e o aluno estejam conectados ao mesmo tempo para que eles possam estudar e tirar dúvidas e conversar com o seu professor. Então, hoje na UFFS nós utilizamos o Moodle como um ambiente de gerenciamento da aprendizagem e é o ambiente virtual de ensino e aprendizagem mais utilizado no mundo. Então, eu acho que o Moodle ele é muito completo em termos de ferramentas apresentadas aí tanto para os professores disponibilizarem materiais, quanto para a criação de atividades e interação entre as partes envolvidas, tá? Então, entre os tipos de materiais didáticos que podem ser ofertados, temos então as videoaulas. Videoaulas são as aulas que são gravadas e disponibilizadas nas ferramentas de streaming de vídeo, né, como o YouTube, por exemplo. Ou mesmo dentro do próprio Moodle é possível gravar uma aula e disponibilizar. Mas o que acontece é que o Moodle tem uma capacidade limitada de arquivo, né? O tamanho do arquivo para ser submetido no Moodle gira em torno de 250 MB. É bastante, né, se formos ver. Mas um vídeo, ele... para ter essa capacidade, é um vídeo de mais ou menos 10 minutos. Então, um vídeo com um tamanho maior do que 10 minutos, né, com um tempo maior, ele não vai poder ser submetido diretamente no Moodle, vai precisar então ser enviado para uma plataforma de streaming, que é o YouTube, por exemplo, de gerenciamento de vídeo.
e de lá a gente pode pegar aquele link disponibilizado pelo YouTube e colocar no Moodle. Independente do tamanho do vídeo, eu sempre aconselho que seja feito assim, porque eu acho que torna o ambiente um pouco mais leve e acessível, tá? E aí, assim, a gente precisa também pensar que quando a gente coloca o material na internet, mesmo que existam várias formas de restrição daquele link no YouTube, a mais indicada é aquela que diz que não é para ser listado, ou seja, ninguém na internet com uma pesquisa vai conseguir achar o vídeo de você, só pelo link vão conseguir acessar, mas a gente está disponível aí para que seja visto por qualquer pessoa, não só os nossos estudantes, tá? Então, mas essas são as videoaulas. Existem outras formas de compartilhamento, mas eu vou me basear apenas nessas que são as mais usadas hoje, tá? Para as aulas síncrona online, aqui na UFFS nós adotamos algumas ferramentas, né? O que a gente aconselha em termos de tecnologia é que sejam utilizadas as ferramentas que sejam utilizadas as mesmas ferramentas que a gente utiliza pela própria universidade, tá? Então, eu vou parar minha transmissão dos slides aqui, porque eu vi que não está aparecendo. Tá. Então, só um pouquinho, gente. Então, eu falava sobre as possibilidades dos vídeos, né, as videoaulas síncronas. E o que acontece, então, né, quando nós temos aí as aulas síncronas na UFFS, foi feito um estudo, então, no início da pandemia, sobre os recursos que poderiam ser ofertados para os professores divulgarem suas aulas, e o que foi possível, então, de mapear, é que nós temos condições de oferecer um suporte aos professores do Webex e do Webex Training e o Webex Meeting. As demais ferramentas de transmissão, como o próprio Google Meet, por exemplo, elas são possíveis de serem utilizadas, mas elas não vão poder contar aí com apoio, uma infraestrutura de apoio tecnológico da universidade, porque não são hospedadas internamente no servidor da universidade, né? A gente vai poder, então, contar com os apoios aí que a internet oferece. Então, não é que não possam ser usados, mas essas nós temos aí como contar com a infraestrutura de TI, por exemplo. Mas existem várias ferramentas de transmissão de vídeo, como o próprio Meeting, existe o Zoom, que tem sido muito usado agora pelas pessoas nesse momento de pandemia, de ensino remoto, e podem ser utilizados, tá? Outro tipo de material didático são os textos. Os textos, eles podem ser usados no formato de PDF e são os recursos mais acessíveis em termos de acessibilidade mesmo, né? E além disso, existem os podcasts, que também são recursos que têm sido muito usados de diferentes formas aí pela comunidade em geral, tá? Em relação a ferramentas para vídeo, eu vou colocar aqui para vocês no chat o link dos slides para vocês poderem acessar, se vocês quiserem, para vocês poderem também depois deixar armazenado, se vocês quiserem, né? Então, assim, em relação às ferramentas para videoaulas, o que nós temos? A câmera, as câmeras, elas podem ser aquelas do próprio notebook. Eu estou fazendo a transmissão pelo notebook, acredito que ela tenha uma transmissão adequada, né? Também a câmera do celular, é interessante fazer testes, né? Porque hoje a gente tem esses suportes de celular que são muito interessantes e nos ajudam muito a deixar o vídeo numa visualização correta, né? Então, tipo, a gente pode comprar isso na internet ou nas próprias lojas que vendem capa de celular, esses recursos são bem disponíveis, mas as câmeras de celular são ótimas para fazer esse tipo de vídeo, mas também tem as câmeras digitais de fotografia e filmagem que podem ser utilizadas, tá? Essas aí, então, geram alguns arquivos um pouco mais pesados e essa edição também vai gerar aí um arquivo bem pesado.
O que nós temos além disso, para ferramentas para videoaulas? Então, se vocês conseguiram acessar os meus slides, isso, eu vi que a Mônica aqui no chat disse que estavam vendo só o slide 1, eu tirei o slide e disponibilizei o link para vocês poderem acompanhar os slides como vocês preferirem, tá? Existem ferramentas de edição de vídeo, os próprios aplicativos do celular de gravação têm ali a possibilidade de fazer alguns cortes, é interessante poder contar com esse recurso, mas existem alguns softwares mais avançados, indico o Filmora, que é um aplicativo que eu conheço, pode ser baixado tanto no celular quanto utilizado no computador, que pode aí então ser acrescentado algum tipo de texto, a gente pode fazer cortes, pode inserir áudios, tá? Mas o que eu digo para vocês nessa questão das videoaulas, que são as aulas gravadas e disponibilizadas para serem acessadas em qualquer momento pelos estudantes, é que a gente não precisa se preocupar tanto com a qualidade desses materiais, assim, tipo, eu errei no meio, vou lá e vou cortar. É muito normal a gente fazer isso, né, porque a gente não é jornalista capacitado, treinado para poder fazer uma transmissão sem cometer alguns tipos de erros, tá? Então, eu acho bem tranquilo deixar um vídeo mais natural, mas às vezes acontece também de nós precisarmos fazer uma pausa no meio do vídeo, pensar um pouco sobre o assunto, então aí às vezes é necessário algum tipo de edição, tá? Então por isso existem esses aplicativos que podem ser utilizados, tá? Além disso, a gente pode contar com um teleprompter, né? E aí esse termo, ele é bem técnico da área do jornalismo, são aquelas telas que os jornalistas usam na frente da câmera que fica transmitindo o texto para que os jornalistas podem ler. Né? Então, assim, se a gente vai dar uma aula, não precisamos ler toda a aula, mas às vezes é interessante poder passar os tópicos ali para que eu possa lembrar da minha linha de raciocínio, ou então algum recado que eu quero dar. Então, é interessante poder contar aí com um apoio nessa transmissão, e os teleprompters, eles podem ser instalados nos aplicativos, são disponibilizados aí alguns aplicativos para isso. Na minha apresentação, quando tem sublinhado, porque ali tem um link. Esses links vão habilitar que vocês acessem essas ferramentas que eu estou indicando, tá? Quando eu digo teleprompter, existem então um aplicativo que eu mesmo usei outro dia para fazer alguns vídeos, e existe para Android e para iOS. Então ali no meu slide eu já coloquei esses dois links para vocês poderem acessar, de repente fazer um teste, tá? Eu acho bem interessante, eu gostei. Aí depois, então, é preciso enviar esses materiais para o YouTube, tá? Quando o vídeo passa aí de 250 MB, com certeza vai ser necessário enviar para o YouTube. E também coloquei aqui na minha apresentação um link para vocês poderem acessar, ali tem um guia, um tutorial que vai poder ajudar vocês a fazerem essa transmissão por YouTube de uma forma que não fique assim disponível para qualquer pessoa, como eu disse, né? Apenas que vocês tenham esse link, e esse link seja inserido lá no Moodle ou em outro ambiente virtual que vocês possam utilizar, como o próprio Google Classroom, né? Então, em relação às ferramentas para videoaulas, são essas. Em relação às metodologias, eu quero poder dizer algumas coisas para vocês, tá? Eu já ouvi alguns colegas comentando que, então eu vou gravar uma aula de 1h30 e vou transmitir lá no meu ambiente virtual para os alunos poderem acessar. A gente tem uma dinâmica um pouco diferente nas mídias, tá? Nos ambientes virtuais. O que acontece? Uma aula de 1h30 com apenas o professor falando é diferente até mesmo dessa nossa live aqui, porque eu vou falar por aproximadamente 1h, 40 minutos, mas daqui um pouco eu vou abrir para vocês poderem interagir. Então, não é uma aula gravada, é uma aula remota, uma aula síncrona, né? Não é uma aula, mas é um vídeo síncrono onde a gente vai poder interagir. Uma aula de 1h30, provavelmente ela vai ser um pouco cansativa, porque vai ser só o professor falando sobre um assunto.
O que eu indicaria? Que as aulas elas não ultrapassassem 30 minutos e que o professor pudesse contar com outros tipos de materiais de apoio, como texto ou com áudio também, né, para diversificar um pouco as estratégias de ensino, mas também para diversificar as mídias que os estudantes têm acesso, né, porque dificilmente a gente consegue ficar atento a um vídeo no YouTube de 1h30. Até muitas vezes, eu mesma, quando vejo que o vídeo é muito longo, eu não assisto. Claro que os alunos, eles seriam obrigados a assistir essa aula, porque eles precisam desenvolver ali, assistir os conteúdos que estão sendo disponibilizados pelo professor. Mas a diferença é que do ensino presencial para o ensino virtual, é que nós não podemos transpor tudo aquilo que nós usamos no presencial para o virtual, porque existem outros meios e recursos, né? Então, o que acontece? Numa aula presencial, o professor conta com a dinâmica de sala de aula, com os estudantes, ele pode interagir, ele vai fazer perguntas, um aluno vai falar, vai interromper a fala do professor, e essa é a dinâmica da sala de aula, quando o professor faz uma aula transmissiva, né? Uma aula expositiva dialogada, por exemplo. Quando nós estamos no meio virtual, se eu usar a mesma estratégia, eu não estou contando com os estudantes para poder interagir comigo e construir aquela aula de uma forma mais participativa, isso considerando uma videoaula de 1h30. Então é interessante aí que o professor possa pensar em algumas estratégias que deixem esse vídeo mais dinâmico, né? Então, o apoio de slides ou corta um pouquinho aquela transmissão de 1h30 para botar um vídeo ou uma animação, mas enfim, eu acho que a gente tem que se preocupar um pouco com o tempo de duração dessas videoaulas, tá? Isso interfere na qualidade desse material apresentado para os estudantes, tá? Então, em relação às ferramentas para aula online, tá? Como eu comentei antes, nós aqui estamos usando o Google Meet, transmitindo isso pelo YouTube, tá? Mas o Google Meet é uma forma de colocar todos os estudantes na mesma sala e fazer a transmissão, só que ali dentro, então, os alunos vão poder interagir com bate-papo e também, se o professor quiser, disponibilizar a participação dos estudantes por fala e vídeo, é uma ótima ferramenta, né? Aqui na UFFS nós temos então o Webex Meeting, o Train. Existe a possibilidade de fazer transmissão pelo Skype. O Skype é uma ferramenta muito antiga que não vem mais sendo tão utilizada e não conheço quem teste hoje o Skype para aula, mas é uma possibilidade. Considerando que não estamos apenas falando para pessoas da UFFS, se um professor, por exemplo, da rede de educação básica tem acesso ao Skype, é uma ferramenta bem tranquila e leve de ser utilizada, né? Leve no sentido de não ser pesada, né? Não sobrecarregar muito o sistema. Ainda também tem o Zoom, que é uma ferramenta que tem parcialmente liberada de forma gratuita, né? Eu sei que transmissões aí em tempo real podem ser feitas de até 40 minutos, se eu não me engano. Eu não usei ainda, mas é uma possibilidade, tá? Estão lá nos meus slides e tem o link também de acesso nos próprios slides. Além disso, então, é possível contar com os textos, como eu comentei antes, né? E a ferramenta que eu mais indico para a construção de textos são os documentos do Google, né? É o aplicativo dentro do Google Drive, muito interessante porque além do professor poder disponibilizar apenas o link para o aluno poder acessar o texto na íntegra, ele também pode considerar a participação coletiva dos estudantes em algum texto, alguma edição. Os alunos podem fazer trabalhos de forma colaborativa dentro do Google Drive, enfim, e dentro do documentos do Google. Então, para mim, é o editor de texto mais utilizado na minha vida desde 2012. Eu acho que eu não uso outras ferramentas de forma ampliada, né? Eu uso aí o Word para formatação da BNT, que eu acho mais adequado. No trabalho, eu utilizo o BR Office, que é um software livre muito bom. Mas o Google Drive ele é acessível no momento que a gente tem um e-mail do Gmail, uma conta no Google, qualquer pessoa pode fazer uso. Para mim, é a ferramenta completa, porque além de fazer o texto, eu posso baixar esse texto em PDF, em .docx ou ODT, enfim, diferentes formatos que me permitem aí contemplar a diversidade de ferramentas que os nossos estudantes possuem. Em relação aos podcasts, nós temos a possibilidade de fazer a gravação no próprio celular, e aí é interessante porque o celular, na própria gravação, ele me dá a possibilidade de gravar minha voz, mas eu posso editar esses áudios no Audacity, que é uma ferramenta
de edição de áudio, tá? Agora sim, eu vou dizer para vocês, não vamos também pensar em criar um podcast muito avançado, talvez, né, com diferentes pessoas, se a gente não quiser fazer algo mais simples, pode gravar apenas no celular e mandar esse áudio para os estudantes lá no ambiente virtual, tá? O que eu digo também em relação aos podcasts, que outro dia também ouvi um comentário de um professor que disse, vamos gravar nossa aula num áudio de 1h30 e disponibilizar no ambiente virtual. Pois é, o que eu vejo ultimamente, eu tenho acompanhado as atualizações de podcasts, que aqueles que são mais longos, existem mais de uma pessoa conversando, né? Existem ali várias pessoas interagindo. Então são 2 ou 3 pessoas debatendo sobre o assunto, ou então uma pessoa que fica responsável por fazer perguntas para aquele especialista da área, e a dinâmica ela é um pouco mais atrativa do que apenas uma pessoa falando e narrando a sua voz ali naquele espaço. Então eu digo para vocês que se for um áudio longo, é interessante convidar mais de uma pessoa para participar. Se for uma explicação específica sobre determinado conteúdo, vale a pena fazer um áudio mais curto, de repente 20 minutos, 30 minutos, quem sabe, né? Então, é interessante poder pensar que tipo de material vocês vão gravar nesse áudio. É necessário gravar um áudio tão longo? Não pode ser um texto e um áudio, não pode ser um áudio explicando questões mais complexas do conteúdo, né? Eu não posso pensar que existem só textos, né? Eu sei que o pessoal de áreas exatas usam outras ferramentas, né, de disponibilização de conteúdo, então talvez um vídeo seja mais efetivo do que um áudio, porque precisa ser mais visual. Então aí é preciso poder planejar essas aulas antes para ver também qual é a melhor ferramenta a ser utilizada, tá? Quero falar um pouquinho sobre os direitos autorais e direitos de uso, porque existem muitos materiais na internet muito interessantes, daí vocês podem se perguntar, por que eu vou criar algo se o meu colega ou se uma outra pessoa já criou e tem na internet de forma muito melhor e mais atrativa do que eu poderia criar, ou então eu não tenho tanto tempo para planejar algo nesse estilo, então eu vou utilizar um material já criado. Pois é, então a gente tem aí a Lei de Direitos Autorais, que ela ainda é antiga, de 98, que não prevê aí um amparo para todos os tipos de mídia, mas a gente pode atentar para algumas questões sobre o uso de imagem, por exemplo, né? Eu estava vendo nos slides ali também, que eu já coloquei de novo no chat, tem um link para um vídeo que é muito esclarecedor em relação aos direitos autorais, e ele dá o exemplo de uma imagem, né? Se nós formos na internet, pesquisar pelo Google uma imagem X, e aí eu vou naquele site, aquela imagem ela não tem uma referência, e eu também utilizar aquela imagem sem referência, mas aquela imagem ela tem uma autoria, só que não foi disponibilizada naquela fonte que nós pegamos, nós estamos sendo responsáveis em replicar uma imagem que possui uma proteção, né, de direitos autorais de forma indevida. Então, se eu estou replicando algo que uma pessoa já fez um uso indevido, eu também sou corresponsável por essa replicação de um material de terceiro. Então, é muito interessante a gente poder fazer sempre menção ao uso da imagem, e se não houver, a gente poder ter certeza que aquela imagem ela abriu mão, né, o autor abriu mão desses direitos autorais. Para isso, existem uma categoria de direitos autorais, que são o Creative Commons, que é uma possibilidade aí das pessoas poderem utilizar e compartilhar os seus materiais com proteção adequada, tá? Tá. Eu vi ali que tem algumas questões que podem ser ajustadas nos slides, vou ajustar depois, mas vocês vão continuar com esse mesmo link para acesso, tá? Quando eu atualizar os slides, vocês vão poder também ver as atualizações dos links. A minha colega aqui, a Letícia, está me dando feedback, mas eu arrumo isso depois. Em relação aos livros, né, que são, para muitos, é um material muito utilizado no presencial, cópias de livro, xerox de livro, no ambiente virtual é muito importante ter cautela com essas cópias, né, porque existem aí proteção das editoras em relação aos livros, as obras que foram já licenciadas, né, pelas editoras. Muitos dos livros permitem cópia de até 20% dos materiais. E não é porque nós estamos na internet que nós não vamos poder fazer a mesma
proteção aos direitos do autor. Então é preciso ter cuidado com o tipo de material disponibilizado, porque se eu disponibilizar um livro na íntegra, por exemplo, eu posso sofrer algum tipo de processo ou ser responsabilizado depois pelas editoras. Isso eu já ouvi relatos que aconteceu em aulas à distância, né? Não remotos, porque remotos ainda acho que tá muito novo para as editoras estarem atentas ao que está sendo transmitido. A mesma coisa é para artigo de autor. A forma mais fácil de nós nos protegermos, se nós conhecemos o autor ou sabemos que ele está vivo ainda, é escrever para ele e pedir aí a autorização dele por e-mail para que a gente possa replicar aquele material em nossas aulas. Isso é uma garantia que nós temos, tá? Em relação aos trechos de áudios é a mesma coisa, trecho de música também, né? O que hoje já existe são os, como eu disse, os repositórios que disponibilizam materiais abertos que podem ser utilizados. E aí eu entro na esfera dos recursos educacionais abertos, tá? Os recursos, os RE, como são chamados hoje, são recursos criados para fins educacionais, são materiais didáticos construídos por várias pessoas e que a maioria deles apresentam licenças que permitem que a gente possa fazer uso, né, desses materiais. Então, quando a gente utiliza um material que o autor permitiu a reprodução daquele material para fim didático, ou até mesmo a edição, se esse material está protegido com os direitos de uso aberto, como pode ser chamado, a gente não vai ter problema de ser processado ou de ser responsabilizado pelo próprio autor. Então são recursos que tendem a ser mais utilizados. E aí existem os repositórios de recursos educacionais abertos. Tá? Existe o site do domínio público, que é um site muito comum, muito antigo já. Eu até vou colocar aqui no chat, como eu não consegui apresentar ali, o site do domínio público e o site do Banco Internacional de Objetos Educacionais. Lá nesse banco internacional, esse banco ele é alimentado e hospedado pelo Ministério da Educação. Então são materiais disponibilizados para diferentes áreas, diferentes níveis educacionais, desde a educação infantil até o ensino superior. Existem vídeos, existem áudios, existem planos de aula, existem apostilas, né, por exemplo. Então tem uma infinidade de materiais disponibilizados nesse repositório de recursos educacionais que podem ser utilizados, né? Então, em vez de eu tentar criar um material, eu posso ver se já existe algo criado em alguns desses repositórios para poder fazer uso nas minhas aulas. Daí eu posso, se for um PDF, por exemplo, eu posso baixar e posso colocar no Moodle, ou se for um vídeo eu posso pegar o link e colocar também nesse meu ambiente virtual. Mas existe um outro ambiente que eu mesma, que já pesquiso um pouco dos recursos, não conhecia, que é o ProEdu. Eu vou colocar aqui o link para vocês. Eu gosto muito desse repositório. Na minha tese eu construí alguns cursos à distância e usei alguns materiais desse repositório de aprendizagem. É um repositório da Rede Federal, tá? De educação. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês. O ProEdu, tá? Então, é um repositório criado aí pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, tá? Então é um repositório público, onde várias pessoas da educação profissional e tecnológica produziram materiais e disponibilizaram aqui nesse site para poderem ser utilizados pelos profissionais da rede federal ou até mesmo de outras redes de ensino, que não a federal, mas porque todos os direitos estão protegidos as licenças são abertas e existem materiais de diferentes áreas do conhecimento. Outro dia mesmo eu fui entrar no repositório e procurei por geografia, eu acho, não lembro, eu estava dando uma olhada e pude perceber que existem professores aqui da UFFS que produziram materiais. Então existem aí materiais de diversas áreas, como computação, geografia, educação. Nossa, tem muita coisa da educação, assim, então, pedagogia eu digo, né? Mas deve haver de outras áreas aí, com certeza. Então eu deixo
indicação para vocês poderem pesquisar aí nesses repositórios para poder dispensar menos tempo na produção de material didático, né? Porque eu acredito assim que se o material já foi produzido por outra pessoa e ele está disponível, por que não utilizar? Então, até mesmo porque nessa questão do ensino remoto, muitos professores precisaram ofertar o seu componente aí em um espaço de 15 dias, por exemplo. E na EAD, por exemplo, a gente tem aí um tempo de planejamento que gira em torno de um semestre antes da oferta daquele componente. Então, por esse também é um motivo que a gente não pode dizer que é a educação à distância que está prevalecendo agora. O que está sendo ofertado é o ensino remoto, porque as pessoas que estão ofertando as aulas não estão tendo o tempo de planejamento adequado também, tá? Então, isso é importante de ser considerado. Ainda em relação aos repositórios de recursos educacionais abertos, vocês podem procurar, e existem outros, existe o LabVirt, mais voltados para a área de ciências, né, como química, física. Na internet, se vocês puderem pesquisar, existem mais repositórios, mas eu quis fazer a indicação desses três: do domínio público, do Banco Internacional de Objetos Educacionais, que é do Ministério da Educação, e o ProEdu, que é da Rede Federal, tá, pessoal? Então, além disso, eu quero poder dizer para vocês que nós temos um site aqui do NAP do campus Chapecó, que muitos aqui do nosso campus já conhecem, mas eu quero colocar também aqui no chat para vocês poderem acessar. Algumas dessas informações que eu apresentei para vocês foram disponibilizadas nesse site, né, onde eu construí junto com os meus colegas do NAP, mas também existem aí materiais que nós estamos planejando em disponibilizar na sequência, e vocês podem aí ter esse site como uma fonte de consulta. Para vocês saberem, a minha apresentação que eu disponibilizei para vocês e posso disponibilizar de novo o link, ela foi construída no Canva, que é um site aí que oportuniza a criação de diferentes materiais gráficos, tá? Desde cartaz, post para qualquer rede social, até apresentações de slides, tá? Como essa que eu fiz. Eu tenho usado e gosto bastante, tá? Porque além de eu fazer a apresentação, ela me oferece aí a possibilidade de usar alguns templates bem legais que eu gosto, e também fica salvo, né? Assim como o Google Drive, todas as apresentações feitas lá, assim como tem o documentos do Google, existe uma apresentação do Google, que todos os materiais ficam salvos no nosso Google Drive. É uma ferramenta de gerenciamento muito interessante, que eu gosto bastante. Eu acho que a maioria que utiliza também gosta, né? Então, as apresentações também podem ser colaborativas. Daqui um pouco, se o professor quiser usar fazer um trabalho que os alunos desenvolvam alguns slides de forma colaborativa, é a melhor ferramenta que existe, que eu conheço até hoje, tá? Então, agora eu vou abrir o espaço para que a gente possa conversar e não apenas eu falar, e aí fico à disposição de vocês para perguntas, para troca, enfim, para vocês também poderem relatar alguma questão ali no chat, e eu posso falar melhor um pouco sobre a experiência de vocês aí nas outras instituições de ensino. Se eu já usei o OBS Studio para gravar aulas, então eu estou usando pela primeira vez. Uma das perguntas que a Letícia já me falou aqui, estou usando agora, né? Então, assim, o que eu acho que precisa ser mais testada, né? Vocês viram aqui que eu tive alguns contratempos, deixei até o microfone ligado, mas não falei nada demais. Mas então, é uma ferramenta que para mim ainda é nova, né? Porque eu não tenho feito tantas transmissões online, tenho agora tentado apoiar mais as pessoas que estão usando, né? Como pedagoga aqui no campus, eu não desenvolvo aulas, né? Não tenho desenvolvido aulas nesse formato remoto, mas eu tenho me apropriado aí das ferramentas que existem para poder apoiar as pessoas. Acho que é uma ferramenta bem interessante, mas ela é mais utilizada para, acho eu, né, podem me dizer se não for, para transmissão no YouTube, né, porque daqui um pouco, se for um grupo pequeno, é mais adequado usar o Google Meet, porque ele é mais fácil de gerenciar. Então, estou aberta, né? Tá, então aqui eu vou lendo as perguntas que eu estou recebendo, e vocês também podem ir fazendo as perguntas aí no nosso bate-papo. Prometo que se eu aparecer ao vivo de novo, vai ser com uma qualidade técnica melhor, tá, pessoal? Eu agradeço já desde já
a atenção de vocês aqui nos meus contratempos. Mas aqui tem uma pergunta que diz assim: há muitos recursos do Moodle da UFFS que ainda não usamos, então fica a sugestão para a próxima formação. Realmente, nós temos aqui, primeiro que nós temos na UFFS uma versão do Moodle ainda limitada, digamos assim, é uma versão 2.4, se eu não me engano. Nós estamos hoje na versão do Moodle 3.8, até onde eu lembro. Ou seja, a alusão que eu faço é a mesma de um celular, né? Eu estou usando um celular que deixou de ser fabricado em 2015, mas eu tenho o celular de 2021, né? Então, a atualização, ela acontece nesse mesmo estilo. Acho que está sendo estudada a possibilidade de atualizar a ferramenta do Moodle para que a gente possa contar com mais recursos ainda, mas sim, existem ferramentas ali nessa versão que podem ser melhor exploradas, né? Por exemplo, eu posso dizer para vocês que é possível de disponibilizar para o aluno os materiais de apoio e as atividades, mas as atividades só serem habilitadas depois que o aluno lê os conteúdos. Isso é para qualquer versão do Moodle. Então, eu acho que a gente pode explorar, sim, essas ferramentas do Moodle para poder visualizar outras formas de exploração do conteúdo e até mesmo de atividades, porque existem os fóruns, existem o questionário, existe a tarefa, né, que são ferramentas ali do Moodle, mas existem outras, né? E qual a melhor forma de usar determinada ferramenta para o grupo de alunos que eu tenho? Bom, se eu tenho um grupo de alunos de 10 alunos, eu posso usar todas as ferramentas. Agora, se eu tenho 50 estudantes, talvez não seja mais adequado eu fazer um fórum, ou não seja mais adequado eu pedir uma resenha de 3 páginas que seja, eu vou ter aí então 150 páginas para ler, e o feedback precisa ser fornecido para o estudante para ele continuar ali interagindo e motivado naquele espaço virtual, porque vamos lembrar que nós não vamos ter mais a fala do professor em sala de aula, dando a devolutiva daquelas questões que foram apresentadas, e também não vamos poder nem tirar as nossas dúvidas no ambiente presencial. Então, o Moodle agora está sendo utilizado não como uma ferramenta de apoio presencial, e sim como a única forma de interação dos estudantes com o professor. Então, aí é preciso também atentar para as formas de mediação. Estamos planejando, então, uma próxima formação sobre os recursos do Moodle. E aí, recursos do Moodle, existem os recursos para construção de materiais e para criação de atividades, e nós queremos aí poder fazer uma formação de cada, até para explorar um pouquinho melhor as ferramentas do Moodle para atividade. Eu usei bastante as ferramentas do Moodle, a minha tese foi toda no Moodle, então eu gosto muito das ferramentas de atividades do Moodle, tá? Não sei se temos alguma outra pergunta, senão eu também tenho algumas outras questões que podem ser apresentadas. Uma outra pergunta: como trabalhar os conteúdos com tempo menor das aulas online? Isso exige que tenhamos que disponibilizar mais materiais, textos, vídeos no Moodle. Tem uma questão que não existe uma regulamentação específica, que é em relação à equivalência da carga horária, tá? Aí muitas pessoas perguntam: eu tenho um componente que tem 60 horas, são 4 horas semanais, como que eu faço essa transposição para o ambiente virtual? Então, assim, não existe nada que diga como deve ser. Então, a gente precisa fazer uma avaliação daquele material que nós pensamos lá em utilizar no ambiente virtual para ver se fica adequado ou não. O que é interessante pensar é que, se nós formos usar um texto, por exemplo, para uma aula de 4 horas, vocês precisam pensar se vocês poderiam usar aquele mesmo texto numa aula presencial. Se em uma única aula de 4 horas seria possível que o estudante lesse o texto e desenvolvesse aquelas atividades, tá? Então, não tem uma coisa que diga assim: para uma aula de 4 horas são
são 10 páginas, são 50 páginas, ou então é um vídeo de 2 horas. Como eu disse antes, a questão do vídeo é uma questão muito pessoal, mas eu prefiro que os vídeos sejam mais curtos. Mas se os vídeos forem mais curtos, é preciso colocar outros materiais, como texto, como áudio ou link para alguma leitura complementar. Então é uma forma da gente poder aí fazer uma variação dos materiais didáticos e também para utilizar essa carga horária que seriam lá de 4 horas. Por exemplo, se o material didático for de 10 páginas para uma aula de 4 horas, é interessante que exista uma ou duas atividades. E essas atividades, elas também não podem ser muito complexas, né? Outro dia eu vi um meme, esses memes são muito interessantes porque falam a verdade, né? Numa aula presencial, o meme era assim, uma aula presencial, o professor pede para o aluno ler da página 10 até a página 20. Numa aula à distância, o professor pede para o aluno ler da página 10 até a página 560, pede para o aluno fazer um vídeo sobre o assunto, pede para o aluno tirar uma foto abraçado no Cristo Redentor. Era uma brincadeira, mas o que diz isso? O que isso nos diz? Que a gente não está mensurando adequadamente as atividades para o ambiente virtual, está sobrecarregando os estudantes nas atividades ou nos materiais didáticos. Então, é interessante pensar sempre assim, bom, esse conteúdo que eu vou trabalhar de forma remota poderia ser aplicada nessa aula tal, presencial, com 4 horas, é adequado? Ele conseguiria desenvolver? Bom, isso é muito importante de pensar antes de disponibilizar o material para o aluno. Uma outra questão que não é o assunto de hoje, mas que eu quero reforçar em todos os momentos que nós tivermos uma formação, é sobre o feedback do professor em relação às atividades propostas, tá? Então, no momento que o professor ele disponibiliza uma atividade para o aluno fica na expectativa, e isso é natural de todas as aulas à distância ou aulas remotas, que o aluno vai ter um retorno sobre aquela sua atividade, principalmente aqui, né, nas nossas aulas na UFFS. Ele acha, né, o aluno entende que ele vai ter um retorno, vai ter uma correção. Então, se o professor pede para o aluno fazer uma resenha de 10 páginas e o professor tem 50 estudantes, o professor vai ter aí, então, 500 páginas para ler. Ele vai dar conta de ler tudo isso? Qual o prazo que o professor vai estipular para dar esse feedback? Eu vou ler tudo até o final do semestre. Pois então, não existe nada que diga também qual é o prazo de feedback, mas algumas instituições preferem deixar isso muito claro nas suas orientações aos professores, para que esses feedbacks não ultrapassem, às vezes, 48 horas, 72 horas. Há aquelas onde trabalham com um número muito grande de estudantes que preferem dar um prazo de 10 dias. Então, eu vou, como professor, ter tempo de corrigir todas essas atividades no prazo que eu estipulei, e daqui a um pouco é interessante deixar isso claro lá no ambiente virtual, né? Qual é o prazo para retorno que o professor vai estipular com os seus alunos, tá? E qual é alguns critérios também de criação de atividades, né? Que o professor pode deixar claro em relação ao plágio, que nós sabemos, né? Todos nós que trabalhamos com educação sabemos que o plágio é algo muito recorrente. E aí, por isso que eu quis apresentar brevemente as questões dos direitos autorais, para que nós que estamos construindo aulas remotas não caiamos no problema de plágio. Então, se eu fizer uso de material de terceiro, eu estou fazendo plágio. Se eu não estou citando bem adequadamente aquela fonte, eu posso estar fazendo plágio como professor. Mas se a gente quer estimular que o aluno não caia no risco do plágio, é interessante colocar um aviso no ambiente virtual dizendo que cópias de materiais de terceiros não serão considerados, o aluno precisará refazer a sua atividade. Isso é um critério de avaliação que fica claro e transparente naquela relação construída à distância, para que o aluno que não venha a ser avaliado por alguma atividade com plágio, ele já vai ter ficado sabendo isso. Ele pode não ter lido, mas a informação ela tinha sido descrita. Então esse critério ficou claro na hora do professor apresentar ou o plano de ensino ou um aviso no próprio Moodle. Em alguns cursos que eu trabalhei agora na minha tese, que eu continuo acessando, nós fazíamos esse informe em todas as atividades. Ali na hora de descrever o que nós queríamos, que eu queria que fosse realizado, eu colocava uma última frase dizendo:
A entrega deverá ter de tantos caracteres, até para não ficar uma coisa muito longa, porque se nós não estabelecemos um limite, o aluno vai poder enviar 3 páginas, o outro vai enviar 50 caracteres, mas não vai ter problema, eu não vou poder avaliar de forma diferente, porque eu não disse que deveria ter um critério de tantas a tantas palavras, por exemplo. Mas além disso, eu avisava, né, que mensagens com plágio seriam desconsideradas e o aluno não teria chance de refazer. É diferente, aqui na UFFS ou onde for, em outra instituição, é possível, de repente, de pedir que o aluno refaça, porque senão ele vai ser prejudicado na sua avaliação. Mas acho bem importante ter esses tipos de avisos, tá? Uma outra pergunta: qual a minha opinião sobre as peculiaridades de cada curso em relação ao ensino remoto e as ferramentas existentes? Ciência da computação, por exemplo, é muito prática. Fernando Pereira, né? Em relação aos estudantes, quais são os principais desafios que você pensa que eles terão a partir de agora em relação às aulas remotas? Essa é uma outra pergunta. Em relação a, eu vou primeiro falar aqui sobre as ferramentas existentes para a ciência da computação. O que eu vejo é que muitas das aulas para áreas mais específicas, técnicas, exatas ou da saúde, por exemplo, talvez tenham que contar mais com aulas online. Né, porque ali o professor vai poder fazer uso, ou vídeos, tá? Vídeo aula do professor gravado com diferentes recursos ali para que o professor possa fazer junto com o aluno algumas construções para ele poder visualizar aquilo que ele talvez visse o professor projetando num projetor, né, na sala de aula ou no quadro. E aí eu também indico que aqui no Google existem algumas ferramentas que para a área exata, por exemplo, da área de cálculo, existe uma ferramenta que simula um quadro, daí o professor também pode fazer algumas construções ali como se fosse uma caneta. Depois eu posso disponibilizar isso na apresentação, mas não acho que seja impossível, tanto que existem muitos cursos à distância sendo oferecidos nessa área da computação. O que nós precisamos é tentar apresentar o máximo possível de ferramentas que simulem aí aquelas aulas que seriam dadas de forma presencial, e eu vejo que o vídeo é a melhor forma, né? Eu posso fazer ali junto com o aluno um código, né? Desenvolver um código, eu transmitindo a minha tela para o estudante, né? Então, não sei se respondi, mas essa é a minha opinião, né? Em relação os principais desafios que eu penso que os alunos terão com as aulas remotas. Assim, eu vou tomar uma água enquanto eu vou lendo aqui umas outras questões. Tá. Em relação aos desafios, assim, que os alunos terão, a questão do acesso, né? Então, o maior desafio para mim é a questão do acesso. Então, tanto do acesso à internet, acesso a um computador. Ali, quando o colega perguntou da questão da computação, eu não vejo um aluno da computação desenvolvendo uma aula remota se ele não tiver um computador em casa. E eu sei que alguns não têm. Alguns alunos têm feito o seu acesso às aulas a partir do celular. Como que ele vai desenvolver um código, por exemplo, pelo celular? Até pode ser que existam algumas ferramentas no celular, mas isso limita as suas condições de acesso, né? E o deixa num nível anterior, né, de acesso à informação em relação aos alunos que têm um computador, com acesso à banda larga em casa. E aí a gente pensa, mas os alunos que vão ser comprados chips, talvez sejam, agora o Ministério da Educação informou isso, que vão adquirir alguns chips, e está pensando aí num programa de inclusão digital dos alunos da rede federal, e mesmo que o aluno tenha um chip, nós podemos acompanhar alguns relatos aí anteriormente ali no NAP, de alunos que estavam com internet em casa, mas o sinal só pegava fora de casa, sabe?
Eu mesma na minha casa, o 4G ele não funciona em todos os cômodos. E ainda de vez em quando a transmissão, se ela é feita de forma síncrona, como agora, eu teria dificuldade de me conectar. E eu tenho acesso à banda larga em casa. Então, assim, só que se eu não tiver luz, se eu tiver algum problema, se eu tiver sem sinal da internet, banda larga, eu vou ter problemas de acesso. Então, essas questões são bem importantes de nós considerarmos. O que eu sugiro ainda é que os professores possam fazer as aulas online, né, síncronas, mas que eles possam disponibilizar essas aulas gravadas depois, para que aquele aluno que não pôde acessar de forma síncrona, ele venha acessar depois no seu tempo. Assim a gente estaria contribuindo com a inclusão digital daqueles que têm problemas de acesso simultâneo, tá? Mas nós teremos alguns problemas, por isso que algumas instituições adotaram a medida de que adotaram a seguinte estratégia: os alunos que não estariam em condições de realizar aquele componente que seria ofertado remotamente, eles poderiam cancelar a sua matrícula. Então eu acho isso uma forma interessante, porque daqui a um pouco aquele aluno não tem condições de acessar a aula, mas ele não quer dizer que a aula não possa ser ofertada para os seus colegas que têm acesso, e ele vai poder desenvolver essa aula em outro momento, ou quando ele já tiver resolvido seus problemas de conexão, ou quando as aulas presenciais forem retomadas. Então isso é uma alternativa interessante que algumas instituições têm feito, mas aí a gente teria que também analisar a questão da assistência estudantil desses estudantes, que hoje prevêem que eles devem estar matriculados no número X de estudantes. Então é algo que provavelmente essas instituições estudaram as medidas, né, legais para que pudessem ofertar apenas para algum grupo de estudantes, tá? Uma sugestão de formação é projeto e edição de vídeo. Eu tenho a indicação, inclusive posso colocar nos meus slides depois, que é esse link que vocês já têm disponível no chat, posso compartilhar de novo, mas eu tenho a indicação de alguns cursos que já existem e são ofertados por duas instituições que eu gosto muito. Uma delas é a URGS e a outra é o FRS. São cursos rápidos de 20, 40 horas, que além de darem dicas de ferramenta, dão dicas de postura frente à câmera, de quais os melhores recursos de áudio para serem utilizados, né? Porque o melhor é usar um fone. Aí existem os fones de ouvido, existem os fones de lapela, existem os próprios microfones que são muito bons também, microfones mais avançados, tecnicamente falando, e aí isso tudo então contribui aí para a qualidade das gravações. Podemos pensar em informações aqui específicas, tá? Mas existem aí esses cursos já criados com uma qualidade muito boa. Uma pergunta: a live vai ficar disponível? Vai ficar disponível. A gente vai disponibilizar aqui esse link do YouTube, vai poder continuar sendo acessado depois. Eu vou tentar colocar aqui nos slides também o link dessa transmissão. E além disso, depois eu vou tentar migrar a nossa transmissão para o nosso canal do NAP no YouTube, porque até então eu fiz a transmissão no meu canal pessoal. Então, as próximas transmissões serão pelo link do NAP do Campus Chapecó. Uma outra pergunta então, só para retomar, nós temos então até às 11 horas, tá? A gente vai também respeitar o tempo, embora a gente não conseguiu entrar às 9, a gente vai respeitar o tempo final, mas eu tenho aqui várias perguntas para a gente poder conversar ainda, tá? Em relação sobre o planejamento e desenvolvimento das aulas para o ensino remoto. Tá, essa questão é muito importante, né? Porque o planejamento das aulas, ela vai passar pelo conhecimento que o professor tem das ferramentas que serão utilizadas. Então, quando o professor, antes de ofertar, pensa no seu plano de ensino, ele vai precisar pensar também quais são as ferramentas que ele vai usar. Bom, eu vou usar só aula online? Tá, tudo bem. A aula online vai acontecer no mesmo horário da minha aula, do horário presencial daquela aula? Se não for ofertado no mesmo horário da aula presencial,
é importante que todos os alunos consensuem sobre o novo horário de oferta. Por quê? Porque nós temos muitos estudantes trabalhadores que não pararam e não interromperam as suas atividades e continuam trabalhando aí 20, 40 horas de forma normal. Então, uma aula que antes era noturna e eu quiser oferecer no período da manhã, eu vou precisar ter o consenso de todo o grupo ou eu vou precisar deixar ela gravada, tá? Mas ao mesmo tempo, quando eu deixo a aula gravada, eu estou dizendo para aquele meu aluno que está trabalhando no turno da manhã e que antes faria a aula de noite, que ele não vai poder interagir comigo, não vai poder interagir com os colegas. Então é uma questão interessante de se pensar na hora do planejamento. Qual é o horário que eu vou ofertar as minhas aulas online? Por isso também que eu digo que é interessante fazer aulas gravadas e disponibilizar por meio de vídeos, por meio de áudios, né, por texto, porque a gente está dando a opção para o aluno que tem problema de acesso, que ele vai poder acessar esses materiais de outra forma. Quem tem dificuldade, quem tem acesso apenas por 4G, por exemplo, 3G ou 4G, dificilmente vai conseguir interagir com a mesma qualidade com o aluno que está conectado com banda larga numa aula online. Então, eu estou dizendo para ele que daqui a um pouco ele vai cair, né, daquela transmissão, mas ele vai poder acessar online depois, aliás, a aula gravada. E aí, com isso, eu também estou dizendo que daqui a um pouco ele não vai poder interagir. Então, é interessante poder oferecer diferentes recursos e pensar isso na hora do planejamento, tá? E em relação às atividades, que não é o tópico, mas eu acho interessante de poder pensar nisso na hora do planejamento, é muito importante variar as formas de atividades no ambiente virtual. Na aula presencial, eu tento fazer sempre essa alusão à aula presencial e também reforçar que nós não estamos agora transpondo o presencial para dentro do virtual. O virtual exige aí uma dinâmica própria, mas muita coisa a gente precisa pensar lá no presencial. No presencial, muitas vezes o professor ele não dá atividade, né? Muitas vezes ele não pede uma avaliação. Então, as aulas às vezes são expositivas, tá? Só que no online nós precisamos de alguma forma de registro, né, por parte do aluno para poder registrar a frequência. E aí muitas vezes pode-se fazer o registro da frequência pela entrega da atividade por parte do aluno. Nas aulas online, como hoje, por exemplo, se eu quisesse fazer a chamada, eu poderia ali olhar no chat, ou se eu tivesse ali no meeting, eu poderia até mesmo pegar o meu papel e fazer a chamada, os alunos iriam me responder. Mas numa aula gravada, numa aula assíncrona, eu preciso garantir alguma ferramenta de atividade para aquele aluno poder, então, dizer que esteve presente, tá? Então, a frequência, ela está muito atrelada também à entrega de atividades. Não vamos fazer apenas fóruns, não vamos fazer apenas questionário, nem apenas tarefa, nem só wiki, enfim, tem várias formas de fazer atividades no Moodle, por exemplo, que é o objeto que eu trouxe aqui para a gente poder analisar, mas vamos variar, vamos usar um pouco de cada, tá? Ainda sobre o planejamento, é muito importante falar essas questões lá no planejamento e deixar isso registrado no ambiente virtual, como vai ser o registro da frequência, como vai ser a avaliação naquele componente curricular, porque até então, quando nós tivemos a portaria publicada aqui na UFFS, nós tínhamos autorização de 30 dias para a utilização dos meios digitais para a criação das aulas remotas. Depois foi ofertado por mais 30 e agora é um período indeterminado. Então, pode ser que o componente tenha, então, 100% da oferta à distância. Então, antes, no início, a gente pôde não se preocupar com a avaliação. Só que agora a gente precisa pensar que se o componente for ofertado integralmente de forma remota, os instrumentos de avaliação também vão precisar ser construídos de forma remota, né? Então, se o professor estava esperando a retomada das aulas para aplicar as avaliações, isso agora não é possível, porque a gente não tem previsão de uma retomada presencial das atividades. Tá, uma pessoa, então a Karina Copati falou que se eu pudesse falar um pouquinho mais da criação de slides no Canva, é muito similar ao PowerPoint,
Eu tenho usado o Canva para muitas coisas, né, até para divulgação das nossas formações, e ele é muito intuitivo, assim, né? Tu acessa, preciso criar uma conta, existe parte das ferramentas disponibilizadas de forma gratuita e existem ali as ferramentas prêmios, né, que exige aí uma assinatura, um pagamento, mas eu faço uso de uma forma bem tranquila com as condições gratuitas, né? Então, é muito similar ao PowerPoint, né? Tu vai lá, tu insere um template, que é o fundo que nós desejamos, inserimos as caixas de texto, e aí vamos navegando nas opções de acordo com aquele template que nós pré-definimos ali de antemão. Podemos até disponibilizar alguns materiais sobre o uso do Canva, né? Eu acho bem interessante. Uma outra pergunta, vamos ver. Uma pergunta aqui em relação às aulas de cálculo, né? Eu acho bem interessante, assim, que pelo que eu conheço, não existem tantas ferramentas, até se alguém puder inserir no chat alguma ferramenta que use para o ensino de cálculo. Mas o que eu posso já dizer para vocês, o nome da ferramenta do Google que permite usar a tela do computador como se fosse o quadro é a Jamboard, o nome, Jamboard. Quando vocês acessam ali o Google Drive, aliás, o pacote do Google, né, quando vocês querem acessar as opções do Google, mais para baixo existe ali o Jamboard. Eu vou até botar o link aqui para vocês. É uma ferramenta que pode ser melhor explorada aí na área de cálculo para poder fazer as mesmas atividades aí que o professor faria num quadro, por exemplo. Então, acho que é preciso aí ampliar o meu conhecimento nessa área de cálculo, porque não trabalho muito com essas tecnologias. Mas é uma ferramenta que pode dar conta disso. Tá, uma pergunta bem interessante também, todas são interessantes, mas essa aqui faz alusão a uma outra questão na EAD. Como posso fazer perguntas ao aluno que valem nota durante a avaliação de seminários pelo EAD sem ter risco de o aluno colar? Tá. Primeiro, quando a gente trabalha com a educação à distância em geral, a gente começa a pensar um pouco sobre algumas questões do plágio mesmo, né, do controle. Primeiro, que é bem interessante aquilo que eu disse antes, estabelecer como critério de avaliação que não vão ser permitidos plágios e atividades com plágio sejam desconsideradas. O aluno vai precisar entregar uma nova atividade de sua autoria para que possa ser registrado, então, a sua avaliação. Agora, se esse seminário for aqui, por exemplo, em tempo real, é interessante pensar, questionar o aluno ao longo da sua fala, assim como é feito no presencial, para poder ver se ele realmente entendeu aquele conteúdo ou se ele está lendo de algum site de forma simultânea, né, no momento que ele fala conosco, se ele está fazendo acesso a alguma outra ferramenta para poder responder o que foi perguntado, né? Mas o que nós temos na educação à distância é uma necessidade de compreender que a gente vai ter momentos que nós vamos ter plágio, assim como acontece no presencial. Então, quando um aluno troca a prova com outro, isso eu já ouvi relatos e acho que o pessoal pode fazer isso, né? Assim, pode que eu digo assim, é possível que seja feito isso, não é que seja legal fazer isso. Ele está fazendo algo ilegal, né? Quando o aluno ele precisa fazer um trabalho em casa e ele passa essa autoria para outra pessoa, de repente para um amigo da família, quando o aluno está fazendo uma atividade em grupo e ele não participa. Então, são questões que nós temos no presencial e que também existem no virtual. O que nós temos é menos forma de poder acompanhar o que o aluno está fazendo quando ele está estudando sozinho. Mas aí a gente também precisa pensar que no presencial a gente também não tem como acompanhar o aluno que foi fazer o trabalho em casa, que precisou entregar um artigo e que daqui a um pouco ele não tem o plágio integral, mas ele construiu todo o seu texto com base num texto que já foi feito, né? Então,
Não existe aí uma garantia integral, né, de uma autoria nas ferramentas online. Professor Roberto, fazendo uma pergunta, como que você vê o ensino híbrido de aulas presencial mais remoto, online? Há quanto tempo seria recomendável o contato presencial? Pois é, isso é interessante para a gente poder pensar que não vamos apenas ofertar conteúdos gravados, né, ou assíncronos para os nossos estudantes, porque é importante que o aluno tenha esse vínculo com o seu professor, porque os nossos estudantes nesse momento de aulas remotas não estão também preparados para estudar sozinhos, né? Então eles não se matricularam em disciplinas à distância, então porque ali o aluno já vai entender que ele vai precisar gerenciar o seu próprio tempo e ritmo de aprendizagem. Não, ele está precisando se adaptar, assim como nós, servidores, né, tanto técnicos quanto professores, para essa nova realidade. Então é interessante que a cada 2 ou 3 aulas o professor marque um encontro síncrono para poder estimular a interação dos estudantes, para poder ouvir as dúvidas dos estudantes, para poder também tentar motivar aquele grupo, porque se o professor não garantir ali também uma mediação ativa no ambiente virtual, o aluno vai ter a tendência de se desmotivar daquelas aulas. Então, assim, ele também reestabelece uma sintonia entre o grupo, uma sensação de pertencimento de grupo no virtual, que é muito importante para as pessoas poderem entender que não estão sozinhas. E a gente, quando trabalha à distância, a gente não está sozinho. Nós estamos, nesse momento, distantes fisicamente, mas nós contamos com o apoio dos colegas, dos professores, os alunos terão seus professores. Então estabelecer aí momentos de aulas síncronas, nem que seja apenas para tirar dúvidas ou para conversar sobre um tema específico, né, assim, para todo mundo poder debater sobre um assunto específico ou para uma tirada de dúvidas em tempo real, é bem importante para manter a sintonia do grupo e a motivação. Alguns relatos que eu escuto assim de professores é que quando eles estão dando aula agora, nesse momento de distanciamento social, eles parecem que estão falando sozinhos porque não tem aquele feedback do outro lado do aluno. E às vezes quando acontece de o professor abrir o espaço para perguntas, poucos são aqueles que interagem. Então o professor também tem essa sensação de que ele está sozinho ali no ambiente virtual, embora muitas vezes o aluno prefira apenas refletir sobre o que está sendo trabalhado e não interagir, como também acontece no presencial, né? Muitas vezes o aluno está na sala de aula, não faz perguntas, não interage, mas nem por isso ele não está entendendo e não está acompanhando o que está sendo trabalhado. A diferença é que no virtual a gente não consegue medir se o aluno está ali, se ele está prestando atenção, se ele entendeu, né? Porque às vezes um aceno com a cabeça no presencial já nos garante, garante não, né? Mas nos faz entender que o aluno está acompanhando aquele conteúdo. Então, a cada quanto tempo, aí se o professor tiver 10 aulas virtuais, 10 aulas remotas, que ele possa oferecer 3 encontros com os estudantes, né? Não tem também nada que diga ou condicione uma regra, mas algumas questões podem ser recomendadas assim para manter aí o contato do grupo. Assim, uma pergunta bem interessante também é que recursos ou ferramentas podem ser utilizadas para os alunos que apresentam a deficiência visual ou auditiva, por exemplo, né? Só um momento. Outro dia nós tivemos aqui no campus Chapecó uma formação de acessibilidade, foi específica para o curso de letras, e a pessoa que apresentou a formação, que ministrou a formação, ele é um profissional cego que apoia outras pessoas, e ele fez a indicação de umas ferramentas bem interessantes que fazem leitura de tela. Então os softwares para cego que fazem leitura de tela são excelentes. Eu agora também não tenho nome, não lembro desse nome. Se alguém que participou dessa formação souber de cabeça assim, o nome da ferramenta para leitura de tela e puder colocar no chat, eu agradeço, mas também posso tentar colocar isso nos slides depois. Mas é interessante poder pensar que se vocês têm algum aluno cego, o material mais indicado para uso de aulas assíncronas é o texto.
E aí, porque o software ele vai fazer a leitura do texto, né? Não tem como ele descrever a audiodescrição, ela não existe assim, né? Para imagens pelo software, né? Então, é interessante poder fazer uso de texto. É importante conhecer o seu... É interessante poder conhecer o público-alvo, né? Em relação aos alunos surdos, se forem aulas narradas, se forem transmissões por áudios, não vai ter, né? A gente vai poder fazer, então, é claro que se for mostrar alguma ferramenta, desculpa, fiz a confusão, mas então para os alunos surdos, existe no YouTube a opção de colocar legenda, mas a mesma coisa é para os alunos que tem, então, que apresentam surdez, os textos são os materiais mais acessíveis, né, em termos de acessibilidade. Eu vou colocar aqui para vocês, eu não sei se vocês já fizeram a inscrição, a Inês e a Letícia estavam acompanhando as inscrições aqui para vocês poderem fazer as indicações de novas formações e também poderem colocar os seus dados para a emissão dos nossos certificados. Eu coloquei agora um formulário do Google, um link para o formulário para vocês poderem fazer as inscrições. Não estava acompanhando aqui, mas acho que não foi disponibilizado anteriormente, mas por favor vocês façam aí então o preenchimento do formulário para que a gente possa garantir a certificação de vocês. E além do mais, eu também vou disponibilizar um outro link que vai oportunizar que vocês possam fazer a avaliação do nosso evento. Podem ser bem sinceros, eu sei que os outros serão melhores, a gente teve alguns problemas técnicos, né? Mas quem nunca, né? Quem nunca teve? Então, esses dois últimos links, um deles é para vocês poderem fazer as inscrições e o outro para fazer a avaliação do evento, e ainda sobre as questões de acessibilidade, o que nós temos em ferramentas de EAD são softwares leitores de tela e são as descrições de legenda nos vídeos, ou então eu esqueci o nome agora, mas o uso de intérprete de Libras nos vídeos, né? Então, aqui no Campus Chapecó nós temos 2 intérpretes e aí eu acredito que em alguns momentos é possível contar com o apoio delas no desenvolvimento de algumas aulas. Mas se vocês não contam com intérprete nas aulas de vocês, o mais indicado é fazer o uso de legenda nos vídeos ou ainda usar texto. Texto ainda é a ferramenta universal para material didático aí para as pessoas com deficiência. Tá. Assim, uma pessoa pergunta, né, a Luciana pergunta como fazer a disponibilização das aulas fora do momento online e ter certeza que apenas os alunos terão acesso. Assim como eu disse para vocês dos vídeos do YouTube, que uma forma da gente poder restringir o acesso é na hora da criação dizer que só as pessoas com o link terão acesso e nós passarmos o link só para aquelas pessoas que nós queremos, não existe uma garantia que aquele aluno ou que aquela pessoa que nós passamos o link não vai passar isso para outras pessoas, tá? Quando todo o material disponibilizado hoje em ambientes virtuais podem ser repassados para terceiros, tá? Até um vídeo do YouTube que até certo tempo dizia que não podia baixar, existem ferramentas que nós podemos instalar no nosso computador que baixam os vídeos do YouTube protegidos por direitos autorais, enfim. Então, assim, não tem uma forma da gente ter esse controle, né? Essa garantia de que alguém não vá passar esse material para terceiros, tá? Porque os slides que forem colocados, os vídeos que foram colocados, os textos, todos eles podem ser copiados, né? Então, assim, por mais restrição que a ferramenta possa apresentar, eu, se quiser passar um material do meu professor, eu posso fazer cópia da tela do meu computador e passar para o meu colega, se eu quiser. Então, assim, não existe nada que impeça isso. Que eu conheça, né?
Aqui uma professora está fazendo uma colocação também bem importante, né, que é uma preocupação é o aluno fazer reportagem com edição do vídeo de modo pejorativo, tá? O vídeo disponibilizado pelo professor, eu estou imaginando que é uma aula gravada, que eu disponibilizei para o meu aluno e ele vai utilizar isso de forma pejorativa. E aí ela está querendo saber se existe alguma legislação que proteja o professor dessa exposição. O que nós temos aí é a questão dos direitos autorais e direitos de imagem, né? Quando eu restringo o meu vídeo, até no YouTube existe uma forma de dizer que aquele vídeo é de uso restrito, né? E se uma pessoa fizer uso indevido e eu souber disso, né? Porque daqui a um pouco eu não vou ter acesso, eu posso tentar acionar aí os meus direitos legais, né? Que é poder fazer um boletim de ocorrência. Não existem aí mecanismos muito eficientes, além daqueles que nós conhecemos para as questões da vida geral, né? Então, eu posso tentar processar a pessoa que fez esse uso indevido, posso, né? Mas é claro que isso gera um transtorno para as duas partes, né? Tanto para quem tenta acionar essa pessoa judicialmente, quanto para quem vai ser acionado, né? É sempre interessante poder também fazer esses diálogos com as turmas, né, pedindo isso e dizendo, olha, se os materiais foram feitos de forma indevida, né, vocês vão responder por isso, né, então é importante poder ter esses diálogos aí com os estudantes, da mesma forma que acontece aí no ensino presencial. Tá. A Cristiane Rost fez a questão, né, pergunta em relação aos alunos com surdez, como que poderiam ser trabalhados os materiais didáticos com eles, talvez eu tenha respondido, né, assim, a gente tem algumas limitações aqui nas ferramentas digitais, porque muitas delas contam com o áudio, então aí se tiver a possibilidade de contar com o intérprete é a ferramenta mais eficaz. Existem alguns aplicativos que tentam fazer a interpretação em Libras. Eles não são totalmente eficazes porque as linguagens, né, a Libras ela apresenta aí especificidades, né, então das regiões. Então uma palavra que eu uso aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, não é a mesma de São Paulo, e esses aplicativos usam linguagens específicas. Eu conheço um aplicativo que foi produzido em São Paulo e daí tem alguns sinais que são diferentes, sabe? Então existe aí também os dialetos dentro da Libras, né? Não sei se estou usando os termos técnicos das letras, mas é mais ou menos assim. Então, se possível, usar texto e descrição, legenda nos vídeos, tá? O Ronei, ele faz uma pergunta assim, são várias as ferramentas para aulas à distância. Sim, existem muitos ambientes virtuais de aprendizagem, existem muitos softwares de transmissão de vídeo, como eu comentei alguns, e aí ele pergunta, não seria melhor, a exemplo de algumas outras instituições, que escolhêssemos uma padrão? O que nós não temos aqui na UFFS é uma política ainda de educação à distância, imagino que isso vai ser construído, nós não estamos falando de aulas à distância, estamos falando de aulas remotas, e aquela comissão aqui, falando agora especificamente da UFFS, que buscou então mapear as ferramentas tecnológicas que os professores teriam acesso, as formações dos professores, as condições de acesso dos estudantes, culminou então num relatório, e esse relatório indicou que as ferramentas mais adequadas para uso pelos professores para as aulas seria o Moodle como ambiente virtual de aprendizagem e o Webex como a ferramenta de transmissão de vídeo e webconferência. Há também a ferramenta da RNP. Eu particularmente recomendo que as aulas sejam gerenciadas no Moodle, para quem tem acesso, se for em outra instituição, o seu ambiente virtual, porque nós temos a segurança de que todas as informações disponibilizadas pelo professor dentro do Moodle, elas não serão apagadas. O aluno que enviou uma atividade
vai ter a certeza que essa atividade chegou para o professor, né? A menos que ele não tenha feito todos os procedimentos corretos. Então, assim, se o aluno disse que enviou uma atividade no Moodle, o professor tem como rastrear, entrar com o acesso do estudante e ver todos os passos que ele fez para chegar até o caminho X, e aí o professor vai poder ver, tu salvou como rascunho a tua atividade, por isso que eu não consegui acessar. Ou então, tu não acessou essa ferramenta, então quem sabe tu acesse. Porque às vezes, se a gente usa ferramentas que são instáveis, o aluno pode dizer que enviou e nós não recebermos e não temos prova de que não foi mesmo enviado. Por exemplo, o e-mail, né? Não vamos fazer uso do e-mail porque pouco acontece, mas às vezes acontece do e-mail não chegar ao destino. Nós aqui na UFFS tivemos um problema umas 2 ou 3 semanas que os e-mails não estavam chegando. Então, não dá para dizer que o e-mail é uma ferramenta eficaz. Não vamos então pedir trabalhos para que os alunos mandem por e-mail. Vamos no Moodle criar uma ferramenta de entrega de trabalho, o aluno coloca o arquivo lá dentro, o professor vai ter a certeza e a tranquilidade de que aquele material estará salvo, né? O aluno também vai ter essa segurança e vai haver condições de que uma equipe de apoio possa rastrear aí os acessos para poder identificar quais foram os tipos de problemas que aconteceram caso aquele trabalho não seja recebido pelo professor, tá? Uma outra pergunta, né? Em relação o professor Roberto comenta, né, na possibilidade futura de retorno ao presencial, haverá necessidade de distanciamento, sim, né, imaginamos que no momento que forem retomadas as atividades, se for esse ano, vai ter ainda essa necessidade de distanciamento, logo aulas presenciais e remotas tendem a conviver. Como equilibrar isso? Nesse sentido, eu imagino que nós vamos poder recorrer àquelas disciplinas que eram ofertadas de forma semipresencial e parte da sua carga horária era feita de forma presencial, né, que são as disciplinas semipresenciais, né, então o professor que ofertava os cursos que ofertavam 20% da sua carga horária à distância até pouco tempo e que hoje essa carga horária passou a ser de 40%, né, que o Ministério da Educação aprovou aí a ampliação de até 40% da carga horária dos cursos presenciais de forma à distância, semipresencial, então utilizavam a seguinte metodologia. O professor fazia vários encontros presenciais, mas a maioria dos encontros eram virtuais, pelo ambiente virtual. Então eu vejo que a gente vai poder caminhar para esse sentido, né? Se a gente tiver necessidade de distanciamento social ainda, quem sabe vamos reduzir as aulas presenciais e aí então usar aquelas aulas que seriam para as videoaulas, né, para as dúvidas, para discutir alguns assuntos específicos, para avaliação, sejam presenciais e as demais aulas sejam remotas para garantir aí o menor contato possível, né? Então isso já existe hoje nas instituições que aderiram aí com maior percentual de disciplinas semipresenciais, já existe essa relação. E aí então é interessante que pensar que é uma possibilidade bem tranquila de ser administrada. Tá, aqui uma pergunta, né, do Felipe Barreto, estou gostando muito das dicas, obrigada, né, mas fico receoso de avaliar os alunos por EAD, ainda mais sabendo que, como tu disse, haverá cola. Assim, né, gente, o que eu digo é quem está começando, assim, a trabalhar com o ensino remoto ou a educação à distância, tem muito essa preocupação. Como que eu vou saber que é o meu aluno que está realizando as atividades? Aí eu pergunto para vocês que dão aulas presenciais, vocês têm certeza que são mesmo os alunos de vocês que realizam as atividades? Se é em sala de aula, parece que existe a forma de garantir que é o mesmo aluno. Agora, quando são trabalhos, né, como eu disse antes, como que a gente vai garantir? Mas na avaliação vai muito do interesse do aluno, né? Vou tomar mais um pouquinho de água enquanto eu ainda quero falar um pouco sobre essa questão. Nós temos poucos minutos, 6 minutos, já fico com o compromisso de vocês de divulgar as próximas formações, tá? O que eu digo para vocês em relação a essa questão do plágio, da cola,
é que assim, nós estamos trabalhando com indivíduos adultos, né? Assim, aliás, se nós formos pensar que a transmissão ela está sendo feita para qualquer pessoa interessada, podemos ter professores que trabalham na educação básica, que são alunos que são crianças ou adolescentes, mas vamos pensar na realidade do ensino superior, que a maioria é adulta, eles precisam também ser responsáveis pela sua aprendizagem, né? A gente vai precisar estimular muito isso nas nossas conversas que nós tivermos com eles, né? Porque assim, podemos dizer para eles que a gente sabe que eles podem copiar, eles vão poder fazer plágio se quiserem, mas o conhecimento adquirido naquele componente vai ser daqueles estudantes que realizarem todas as atividades e realizarem todas as avaliações, né? Então, não temos como garantir que o aluno não vá colar. Mas podemos tentar sensibilizá-los para fazer o melhor uso dessas ferramentas, até mesmo porque esse conhecimento que ele está tendo acesso agora de forma remota, ele está no currículo do curso que ele está desenvolvendo por algum motivo. E com certeza esse conhecimento ele é importante para ele depois como profissional, né? Então, esse conhecimento ele vai vai dialogar com os outros saberes que ele for aprendendo ao longo do curso, sabe? Então, a gente vai precisar bater muito na tecla do convencimento dos estudantes para eles poderem realizar as suas próprias atividades, as suas próprias avaliações, né? A UFFS trabalhará somente com o Webex ou terá alguma outra ferramenta oficialmente adotada? Fernando Pereira. Fernando, eu não conheço outra ferramenta para... tem a RNP, a ferramenta aquela de transmissão da RNP, que é uma ferramenta bem antiga já para o desenvolvimento de webconferência. Então, essas duas ferramentas de transmissão de webconferência, elas têm aí o apoio e o suporte institucional para a oferta de aulas remotas. Não sei de mais nenhuma dessas, tá? Uma pergunta de uma pessoa aqui em relação a reuniões online, que já viu pessoas utilizando uma imagem de fundo, né? Seria uma forma de resguardar o nosso ambiente domiciliar, verdade, né? Porque dependendo do espaço que a pessoa tem em casa, tem pessoas que transitam ou então mostram um pouco do ambiente domiciliar, que não é algo que a gente queira mostrar sempre. Então, se eu conheço algo nesse sentido, o que eu vejo na TV é que os repórteres geralmente estão na frente de uma TV onde tem alguma coisa na tela, uma imagem. Até os próprios slides podem ser transmitidos na tela da televisão, digamos assim. O professor fica ali fazendo uma fala mais interativa com os estudantes, mas com uma imagem de fundo que não vai comprometer a visão da sua casa. Mas eu queria dizer para vocês que eu também me preocupo com isso, e em casa, em vez de colocar eu tenho uma mesa, né, daí pro meu computador, em vez de eu colocar ela fixada na parede ou de frente para a parede, eu faço o contrário. Eu fico de costas para a parede, o meu fundo geralmente fica limpo, porque eu também não quero mostrar aqui o meu espaço, né, que nem sempre está apropriado, ou então que nem sempre eu quero ficar mostrando a minha casa para pessoas que eu não conheça. Então é importante resguardar esse ambiente, né. Tinha brincadeiras ali na internet, nos grupos de WhatsApp, que as pessoas compravam aqueles fundos que pareciam uma estante de livro, né? É uma brincadeira, mas daqui a um pouco é uma forma também de poder pensar que o fundo é uma preocupação de todas as pessoas. E quem sabe mostrar, então, a parede mesmo, né? Ou tentar mudar o lugar de trabalho, pelo menos nas horas de fazer as transmissões. Pessoal, a gente tem 2 minutos, eu vou ler aqui o final e vou encerrar e fico no compromisso de atualizar ali as questões dos links na apresentação, e também na apresentação existe o meu e-mail, que é uma forma de comunicação que eu deixo disponível para vocês, tá? Temos muito a aprender ainda, falou a Graciela, realmente. Então, assim, eu não posso dizer para vocês que em 2 horas eu vou poder dizer muito sobre a construção de aulas virtuais, porque existem muitos e muitos cursos de muitas horas que falam sobre
todos os assuntos que são possíveis de serem abordados em aulas remotas, né? Mas eu já tenho planejamento de estar com vocês em outro momento para falar um pouco mais da minha experiência e de atividades e ferramentas que eu conheço para contribuir com vocês no desenvolvimento das aulas, né? Então, hoje nós falamos sobre materiais didáticos, é um recorte do assunto macro, que é o ensino remoto. Falaremos sobre construção de atividades, tanto em termos de metodologia quanto em termos de ferramenta. Falaremos, como eu disse, de mediação da aprendizagem, o feedback do professor, quais são os prazos, né? Pensar um pouco sobre os prazos. E também vamos fazer um espaço, a princípio, só para dúvidas, né? Perguntas e respostas. Eu coloquei antes para vocês, eu quero já me encaminhar para o final, mas eu quero disponibilizar de novo os 2 links que são o link da inscrição, para vocês que ainda não se inscreveram poderem colocar os dados de vocês. É bem importante o nome completo, CPF, para a gente poder garantir aí o certificado, né, que a gente vai enviar por e-mail, então o e-mail também é importante. E podem também continuar indicando outros temas para a gente conversar. E também envio aqui o link para fazer a avaliação do nosso evento de hoje, né? Então foi o primeiro evento de formação nesse sentido que nós ofertamos pelo NAP. Também vamos ofertar outros eventos sobre curricularização da extensão, mas ainda sem uma data definida, provavelmente a partir do mês de agosto e setembro. Pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês, né? A audiência. Antes de encerrar, eu quero dizer que nós, professores e equipe de apoio pedagógico, não somos jornalistas, eu falei isso no início, não precisamos nos preocupar tanto com aquela fala tão assim correta. Nós vamos errar às vezes no meio de uma gravação de vídeo ou de um áudio, ou a gente vai parar para pensar, mas não nos cobremos tanto quanto os profissionais da mídia, porque eles fizeram graduações que trabalharam com essas questões ao longo de seus 4 anos, enfim, trabalham hoje ainda ao longo de sua carreira. Então, somos aí profissionais da educação, tentando fazer o melhor nesse momento, que é um período emergencial para todos nós, né? É um período de pandemia, também precisamos levar em consideração que os nossos alunos e os nossos colegas talvez enfrentem aí problemas em função da pandemia, né? De repente, algum familiar vai ficar fragilizado por conta da doença, ou fragilizado fisicamente ou emocionalmente porque teve contato com alguma pessoa que teve aí o contato com o vírus, né? Então a gente também vai precisar usar do bom senso nessas aulas remotas para poder entender que talvez nem todos os alunos consigam desenvolver as atividades por conta das questões emocionais, mas também poder entender que nem todos os profissionais estarão 100% disponíveis sempre por conta também dessas mesmas questões que acometem a todos nós, né? Então eu desejo para vocês um ótimo final de manhã, uma ótima tarde, né? Desejo muito êxito nas aulas de vocês e continuemos aí em contato a partir dos meios disponibilizados, tá? Um abraço para todo mundo, vou encerrar a transmissão e vocês têm aí o meu contato se precisarem de fazer algum contato pessoalizado. Um abraço para vocês e muito obrigada então pela participação na nossa transmissão hoje.